O assassinato de um homem negro morto por um policial branco nos Estados Unidos desencadeou uma série de protestos mundiais. Não para a impunidade que sustenta o racismo, ganhou voz e vez nas ruas e nas redes sociais. Estamos num momento agora que o mundo está falando não. Por aí, e se a gente baixar a cabeça e deixar que isso nos atinja, a gente vai viver cabisbaixo, moribundo. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu represento e eu sei o que eu significo. Nós lutamos desde que nascemos. Se nós chegamos ao ponto que estamos hoje, foi através de luta. A decisão de posicionar, e nesse momento a gente usar a morte do Floyd como, sim, bandeira para a gente falar, não, gente, chega, pelo amor de Deus. Então, nós somos formadores de opinião, né? Professor, digital influencer, né? Assessor parlamentar, e estilista, atriz, né? Mídias. O pessoal não pode ficar alheio ao debate. É preciso a gente se posicionar até para a gente ter mais embasamento, para a gente falar sobre o assunto, né? Sobre o racismo, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Sandro, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Ok. Vamos esperar mais algumas pessoas entrarem. Gustavo, presente. Está me ouvindo? Agora, olá, Gustavão. Salve, Opa, salve. minha luz apagou aqui já, gente. Agora é a hora de vocês ainda arrumarem as partes técnicas. Eu estava no meu celular não estava saindo áudio. Tive que baixar aqui o aplicativo no meu computador. Aqui Plano B sempre, né, Gustavo? Sempre. Aqui o meu problema é o computador, não dá filmagem. E aí eu tive que utilizar o celular, por isso vocês estão me vendo duas vezes. Uma eu estou gravando e outra no celular, para aparecer aqui. Tem que entrar na configuração do programa se for no computador. Isso. É rápido. Configuração, né? É. O problema é a minha configuração para isso, Gustavo. Nós já temos, Sandro, nós já temos 13 pessoas participando. Perfeito. Você já liberou o áudio de todo mundo? O áudio, alguns aparecem. O áudio está liberado, Fran. E o ideal seria o seguinte, pessoal. Quando não estiver falando, esse microfone que está do lado aí, é interessante vocês fecharem ele para não ter o ruído da sala, do ambiente de vocês. Aí, quando for falar, aí sim entra no microfone a gente, tá? Admitir aqui Saturnina presente. Oh, legal. Quantas horas aí, Fran? 6:09. Então, vamos colocar 18. Já vamos começar, então, porque nós temos, lembrando vocês, 40 minutos para nós desenvolvermos a reunião. Caso vocês queiram continuar, a gente volta novamente e manda o link para vocês, tá bom? Ok. Eudóquia, olha só nossa live. Nossa reunião no Zoom. Nós temos Moçambique presente. Eu fico muito contente de ter tanta gente de fora aqui no nosso país. Eu estive na Espanha há 8 anos, como imigrante, e é uma descoberta, né, gente? Outro país é uma descoberta, com certeza. Que bacana. A Satu já conseguiu entrar, a Guiné-Bissau também está aqui presente. Bacana demais, essa troca de cultura é muito rica, porque a maneira com que as coisas acontecem de um Brasil, de um país, de um continente para o outro, é muito diferente. E nós temos nossas raízes, né, na África. A nossa população brasileira foi constituída, nos nossos ancestrais, nossos bisavós vieram, né, da África, e com o tempo a gente perde muito a identidade, a gente perde muito as nossas raízes, né, e vivemos as coisas de formas diferentes. Eu queria que a Eudóquia
que a Satu, que são de outros países, né, de países africanos, de língua portuguesa, tá, gente? Fica calmo, que dá para a gente entender tudo direitinho. Que vocês falassem, né, na sua opinião, o que pode ser feito para combater o racismo de forma prática, para que as pessoas que entraram nessa reunião, elas agreguem, né, conhecimento, elas tenham a visão de como que é o racismo em outro continente, tá bom? Daqui a pouquinho vocês vão estar com a palavra, vocês se apresentam e vai para a prática, porque o nosso tempo aqui é pouco. Então, me permita só uma parte aí. Ajusta a sua câmera aí para que você possa aparecer por completo na filmagem, tá bom? Isso. Melhorou? Melhorou. Oi, Soninha. Sônia. Sônia Cleide. Como é que faz para mundo? Bacana, gente. Celso. Eu tô agora, sumi, eu não tô me vendo. Como é que eu faço para eu me ver novamente, gente? Eu quero saber como é que eu faço para ver todo mundo também. Tá me ouvindo? Quem é que tá no computador? Quem é que tá no celular? Eu tô no computador. Computador? No computador tem um ícone lá em cima que você pode ir mudando, cheio de quadradinhos. Sim. Aí você pode abrir, aí vai ficar expandido. E quem tá no Ele abre a sala toda, digamos assim, dá para ver todas as câmeras. Gustavo, é o Gustavo? É. Aê, por isso que é bom chamar alguém do marketing. E quem tá no celular? Alguém tá me ouvindo? Agora no celular você tem que habilitar a câmera. Saturnina, quando você joga... A Saturnina perguntou. Ana Maria tá tentando, a Isabel tá aqui, poderosa, tô vendo ela. Tá bem ajustada. Isabel, me ajuda. Eu estou assim, bonita como você? Arrumadinha? Ok, ótimo. Ana Maria, a Isabel, gente... Posso falar, Sandro? Pode. A Isabel é digital influencer. Para mim, hoje, a referência de digital influencer negra, né, cacheada, maravilhosa, que tem, assim, assumido as suas origens, né? Ela tem realmente sido inspiração para outras meninas que querem, que sonham, né? Que essa nova geração que sonha em ser digital influencer, que sonha em ser blogueira, que ela mostrou, a Isabel tem mostrado como é construir a sua própria história, não deixando de lado as suas origens, filha de pai negro, mãe branca, ela nasceu com esse tom de pele lindo que Deus deu, né? Nem por isso não sofreu preconceito, sofre racismo, sofre discriminação, por um monte de coisa. E essa semana foi uma das pessoas que compartilhou comigo que não estava aguentando mais pedir, né, mais amor, por favor, vidas negras importam. Então, fala um pouquinho, Isabel, dá um oi para a galera. Oi, pessoal, tudo bem? Acho que daqui eu só conheço você, né, Francis? Por enquanto. Por enquanto, agora eu conheço todo mundo. Então, gente, eu comecei a minha carreira muito cedo e desde sempre a gente começa a perceber assim, algumas diferenciações, principalmente a gente que trabalha com mídia, publicidade, né? Sou modelo desde os 7 anos de idade, eu já tenho aí já uns 15 anos de carreira nessa área. Sou atriz também hoje, sou designer também. Em todas as áreas da minha vida a gente consegue identificar períodos muito claros, assim, em que foi me dada a oportunidade e que me foi não tirada, porque eu entendo, eu tenho essa clareza na minha cabeça que, apesar de me considerar uma mulher negra, apesar de me ver dessa forma, e nunca foi um problema para mim, nunca foi uma questão pensar sobre isso. Isso começou a aparecer recentemente, foi até o que eu fui falar com a Francis, das pessoas colocarem em xeque o quanto você é negro ou não, dependendo do quanto você sofre ou não, por conta do tom da pele. Isso fica muito claro quando a gente está dentro de um circuito que fala muito sobre a publicidade e o que as pessoas consomem hoje em dia.
Eu já passei por situações de estar em casting e ter preferência ou não, os clientes terem preferência ou não por mim, por conta das minhas características mais finas ou não. Então, por exemplo, aconteceu uma vez de estar no casting para fazer um job publicitário, a gente ia fazer um VT para um empreendimento, e aí eu não entendi, a princípio, qual foi a questão. É muito comum para a gente da área receber nãos e, né, enfim, acontecem trabalhos que você se predispõe a fazer e eles funcionam e outros não. E aí, o que eu soube? Que existia um script pré-definido já para a escolha desses personagens. E aí, nesse personagem específico, seria uma mãe jovem, né, negra, que iria chegar numa sala e entregar ali sucos, biscoitos para um grupo de crianças. E aí, o que foi a justificativa? O que a gente ouviu? De que eu era bonita demais, de que eu não era negra o suficiente para fazer aquela cena, porque eles precisavam de uma negra assim. Falou negro, pensou, entendeu? E eu fiquei pensando, falei, gente, mas que curioso. Então, como que é isso? Como que funciona? Então, se eu for uma negra clarinha, uma negra, né, café com leite... Um tom de pele mais claro. Isso, porque, Francis, eu passei por situações muito complicadas. De ser seguida no supermercado, sim, aconteceu comigo. Tem gente que olha pra mim e fala, como assim? Gente, vocês estão me vendo arrumado, eu tava trabalhando até agora. Mas eu, sem estar tão arrumada, a pessoa olha pra mim e fala, não sei. Entendeu? Tem isso. Hoje eu tô numa posição em que eu tenho voz, em que eu ando muito bem arrumada, em que eu tô sempre rodeada de pessoas, as pessoas, alguns lugares já me conhecem. Então, esse tipo de coisa, ele deixa de acontecer. Mas, por outro lado, também, eu sei que oportunidades chegaram até mim porque eu sou aceitável. Porque o meu nariz... Esse é o racismo. Porque a minha boca, ela é uma boca carnuda. Nossa, que boca carnuda bonita, porque tem formato. Que... Gente, a partir do momento quando a gente começa a pensar sobre essas coisas nesse aspecto, eu lidei por muito tempo com um sentimento de culpa, de falar, gente, mas por quê? Sabe? Por que as pessoas olham pra mim dessa forma? Por que eu sou aceitada e o meu pai não é? Por que eu sou aceitável e a minha amiga aqui, que é negra retinta, maravilhosa, não é? Entendeu? São situações assim, muito difíceis de serem ditas e faladas, principalmente porque o negro clarinho ele é sempre colocado em xeque, né? Sempre colocado em dúvida. Tô vendo aqui Você o Sandro falou concordando tudo, comigo. Isabel. O negro que é clarinho, ele não é negro o suficiente. Você não passou. Sim. As pessoas, elas acham que quem é discriminado é só o negro da pele bem escura. Ou aquela pessoa como a gente, que é pardo, que é, sei lá, é um monte de coisas que as pessoas falam, eles acham que ou você não é nem branco, você não é nem branco, nem o negro. Vamos deixar o Gustavo falar, que o Gustavo tá ali, levantou a mãozinha. Gente, vamos fazer isso. Vamos dar um toque, levanta a mão, agora com a palavra Gustavo. Então, gente, com essa questão do colorismo, é tudo digamos, uma invenção do branco para poder te diminuir. O pardo, ele não existe. Quem criou o pardo foi o IBGE. E hoje, no Brasil, tem essa discussão tão grande, o que é pardo e o que não é, por questões de branquear, tentar pegar o povo preto e vir clareando ele aos poucos. Existe eu, existe a Isabel, existe você, o Sandro, e assim como tem outras pessoas que têm várias tonalidades. Isso é uma questão de... O que o branco fez foi tentar fazer a gente se negar. O processo de negação vem do cabelo, das roupas, da maneira, da música que você vai ouvir, a partir da cultura, das coisas que você assiste, que você é obrigado a ler nas escolas. Então tem muita coisa aí que vem lá de trás para a gente chegar hoje, tipo assim, entrar só no questionamento só da pele, só da cor da pele. Porque se vocês olharem bem para mim aqui, eu sou muito claro. E eu tenho noção disso, mas não tem ninguém no mundo que vai falar assim, mas você... Não tem mais você. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu represento e eu sei o que eu significo. Eu acho que hoje, o que falta para as pessoas entenderem isso e parar com esse questionamento
É saber quem você é e quem você significa. E para isso você tem que ir lá atrás. Uhum. Gustavo, e como que você viu essa militância virtual por causa do eu não consigo respirar? Por muito tempo, eu comecei, na verdade, com questão de militância, o Sandro me conhece muito bem, por pessoas. Depois que eu fui militar no início na internet. E hoje eu vejo a desinformação das pessoas hoje, propagando as coisas, é totalmente diferente de quando eu comecei. Eu comecei em 2015, 5 anos atrás. E hoje eu não me considero um cara militante, mas eu sou um cara consciente. Então, quando eu comecei a militar, eu comecei a ler sobre filósofos negros, escritores, cineastas. Então, eu me municiei para ter argumentos. Eu era chatíssimo. Li sobre panafricanismo, li sobre mulherismo, que é muito importante, eu acredito que deve ser lido, sim. Então, assim, eu consegui ter essa munição. Hoje, a galera de hoje não... Muito rasa. Muito rasa, e veio daquela geração... foi importante, que é a geração Tombamento, da Carol Conká, que foi maravilhoso aquilo ali. Um bocado de mulheres se reconhecendo, uma olhando para a outra e se reconhecendo, que isso é muito importante. Só que ficou só no tombamento. Ficou só no black, só no cabelão, só nas tranças, nas roupas, e morreu ali. Morreu porque não foi... Aí leu um texto muito raso e ficou só por aquilo ali. Vez de entrar dentro de um... Eu estou falando assim mais no âmbito feminino, porque a crescente da mulher negra é estratosférica. Assustadora. Não tem como concorrer. Catastrófica. Não, arrasadora, não tem como concorrer. Mas como olhando do lado de fora, eu consigo ter uma leitura, por mais que seja um homem hétero e tudo mais, eu consigo ter uma leitura assim, que ficou só nisso. Algumas ainda tentaram buscar uma literatura, mas sempre buscando uma literatura branca. Então, isso vai fazendo com que você acaba sua mente ainda fica colonizada. Essa é a grande luta nossa, no meu ponto de vista. Acabar com o racismo é descolonizar sua cabeça, sua mente. É buscar referências negras em geral. Ótimo, Gustavo. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu quero passar a palavra para a Eudóquia, porque lá são 23 horas. Lá já está tarde pra caramba. Em Moçambique, a diferença é 5 horas. Eudóquia, destrava o seu microfone aí e manda ver. Na sua opinião, o que pode ser feito para combater o racismo? Fala um pouquinho quem você é, o país que você mora, rapidamente, e como que você vê essa questão do racismo no Brasil e no mundo. O seu microfone está no mute. Vai no cantinho aí, isso. Agora consegue ouvir? Oi, tudo bem? Agora. Ok, eu sou do Kia, eu estou em Moçambique. Por acaso, eu sou filha de muita mistura. Meu pai é negro, a minha mãe é filha de negro com indiana, então a minha família é toda misturada. Em Moçambique, falar de racismo hoje, eu não consigo sentir isso dentro de Moçambique, mas há uns anos atrás já houve muito racismo quando os portugueses estavam em Moçambique, porque aqui tudo era tratado à base de classes. Então, no tempo dos meus pais, houve muito racismo. Hoje em dia, não sentes muito isso em Moçambique, porque a maior parte das pessoas são negras e tem uma boa parte ao norte de Moçambique que é mistura. É mais pele clara, são cabelos corridos, então é uma mistura. Então, o racismo em Moçambique não se sente muito, mas eu já estive na África do Sul, já estive em outros países e vejo que o assunto do racismo é muito sério e as pessoas têm dificuldades até para trabalhar, para
para poderem estar dentro de uma sociedade, por causa da pele. Eu não sei bem como é que eu explico isso. Eu acho que é mesmo problema de cabeça, porque a cor da pele não quer dizer nada. O que tem que acontecer é que as nossas mentes estejam abertas. Alô? Então, conseguem ouvir? Sim. Ok. O que tem que acontecer é que as nossas mentes é que têm que mudar. Não adianta, porque o racismo está em toda parte, sim, mas enquanto a nossa mente não mudar, não tem como combater isso. Isso tem que Mudança começar de cabeça. Trata-se de cabeça mesmo. Não tem como mudar a cabeça das pessoas. Se nós não especializarmos isso dentro de nós, não vai terminar o racismo. Ok, obrigada, linda. Maravilhosa. Obrigada por participar. Que horas são aí em Moçambique? São 23h30. 23h30. Gente, aqui está começando a ficar a noite. Quando eu estava aí, eu ficava louca com os horários. E eu sou apaixonada por Moçambique, seu país. Quero voltar aí quanto antes. É uma paixão louca pelos países da África, pelas minhas origens. Beijo. Vamos falar. Tá bom? Beijo. Continua aí, não vai embora, não. Agora o Sandro. Pode falar, Sandro. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá tudo clarinho aí, né? Pessoal, eu sou mestre de capoeira, né? Vivi toda uma vida dedicada à cultura. Como eu falei para vocês, eu tive um período fora, foram 8 anos vivendo fora. E o que eu percebo? A gente tem sim que estar falando dessa história do passado. Quando a gente fala do passado, muitos aí, né, que os racistas falam mesmo assim, para com essa coisa de passado, você está vivendo o presente. Mas eu acredito que nós temos sim que falar do passado para poder planejar o nosso presente, né, para poder saber o que está acontecendo no nosso presente e planejar o futuro. Nós não podemos errar mais. Se vocês forem olhar bem, eu estava conversando com o Frank esse tempo atrás, nós temos aqui 500 anos arredondando de história, dos quais 400 anos foram de servidão, 100 anos de república, estou arredondando os números, 30 anos de democracia, de 10 anos para cá que nós estamos falando sim, falando não para o sistema. Arrebentar as correntes da nossa mente, nós estamos participando do sistema. Evoluiu? Eu creio que sim, porque hoje nós estamos aqui falando, nós estamos podendo falar. Só que muitos, para que nós pudéssemos falar hoje, muitos morreram. E eu tenho que continuar essa luta para poder dar direito àquelas pessoas que não têm esse conhecimento que nós temos. Tá? Dentro de tudo, eu falo para vocês, recordando a questão do passado, nós tivemos um racismo institucional que marcou tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Pós-escravidão, em vez de eles darem as oportunidades que eles deram para os europeus quando vieram para cá para o Brasil, que vieram com reparação, assim, colocando assim, casa, escola para os filhos, né, e tudo. Esses europeus formaram essa classe média que nós estamos vendo aqui hoje devido a essas oportunidades que eles tiveram lá atrás. Passaram dificuldades, sim. Não estamos aqui para segregar ninguém. Passaram dificuldades, sim. Só que os negros que ajudaram tanto esse país aqui durante os 400 anos, eles foram colocados à margem da sociedade, formando os grandes bolsões de miséria que nós chamamos hoje de favela. Isso é interessante a gente estar observando, porque esse é o marco da desigualdade no nosso país. Não que a escravidão fosse algo menos, não. Mas só que aqui está a separação. Vocês não servem mais para nada para o sistema e vocês agora estão à margem da sociedade, né? Só um minutinho, porque apareceu uma mensagem aqui, corre no tempo. 40. Acho que o tempo já está no limite. Tá. Nossa, mas vamos abrir de novo, gente? É melhor. Então, nós vamos abrir. É melhor. Vamos abrir. Finalizando essa minha fala aqui, então, porque acho que os demais têm que falar também. Hoje, o pessoal de Moçambique, o pessoal de Guiné-Bissau, o pessoal que vem do continente africano para o Brasil, vocês têm uma particularidade do país de vocês, né? Muitos aí podem até não ter sofrido racismo, mas nossa história ela proporcionou isso, esse racismo que vivemos até hoje.
Hoje nós temos um presidente que ele é declarado racista, machista, homofóbico. Eu estava até falando para alguns, eu falei bem assim, esse é sim o presidente desse povo aí, que não é meu, mas desse povo aí. Porque nós fomos forjados no machismo, nós fomos forjados no racismo, na discriminação racial de uma forma geral. Então, isso está implícito dentro da gente. Muitas vezes até a gente falta algumas pérolas racistas aqui no Brasil, viu? Então, eu acho que nós devemos lutar e muito. Estamos num momento agora que o mundo está falando não. E nós temos que participar, finalizando, nós temos que fazer algo. Eu até sugeri para a gente fazer uma manifestação respeitando a questão da pandemia, mas como aqueles enfermeiros fizeram lá, né? Não muitas pessoas, mas longe uma da outra, tomando todas as precauções, mas vidas negras importam. Eu acho que a gente tem que estar fazendo algo, não podemos ficar parados. Muitos morreram para que eu pudesse estar conversando aqui com vocês e nós devemos respeitar essas pessoas e vamos lutar sempre para que as nossas crianças possam ter oportunidade no futuro. Tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês falarem, que senão falo muito. Desculpa aí. O seu microfone está fechado. Não. Fran, seu microfone está fechado. Fran, seu microfone está fechado. Gente, desculpa, falhas técnicas. Oi? Então, tudo bem? Caso caia, eu vou mandar. Tem a Satu para falar, o professor Bruno e a Isabel. Cadê o povo de Moçambique? Já falou? Meu celular deu broca aqui. Falou, Agora que eu voltei. a Eudóquia, filha do Romualdo. Romualdo foi... ok. Ela veio participar aqui com a gente. Eu queria que o professor Bruno falasse, porque é muito importante, ele como um formador de opinião, que ele trabalha com crianças, como que você faz, na sua opinião, para debater o racismo, combater o racismo no dia a dia? Porque com a molecada é bem complicado, né? É bem complicado. Obrigado, Francis, pelo convite. Então, eu acredito que, na realidade que eu trabalho, a gente tem que tomar muito cuidado com muita coisa. A gente está lidando com crianças e com Sem querer, eu me esqueci, Bruno. Falhou. Oi. Aí, Oi. começa de novo. Estava falhando? Aí, agora sim. Vai. Agora vai. Conseguiu pegar o começo ou não pegou nada? De novo. Beleza. Eu trabalho com música, né? Em duas escolas, em Aparecida de Goiânia. E eu disse anteriormente que eu acho a gente tem que tomar muito cuidado para lidar com crianças e também com seus pais, né? E o meu trabalho é um trabalho musical, de formação instrumental. E eu tiro alguns momentos para conversa. Eu acho que a França sabe disso, porque o Moisés sempre está lá. E é um momento que eu uso para conversar vários temas, né? Desde o racismo que acontece de uma forma velada, que às vezes as crianças nem sabem o que estão fazendo, até o machismo, até outras discriminações que a gente sabe que acontece dentro de um ambiente escolar. Só que eu tento trazer de uma forma mais didática, uma forma mais tranquila, trazendo a questão humana, né? Trazendo valores e trabalhando isso em cada um. Uns são um pouco mais fechados, outros são mais abertos. A gente tem uma pluralidade, né, de cabecinhas ali que estão à flor da pele, querendo saber um monte de coisa e acabam reproduzindo ações Eu faço um trem aqui.
O ar vai demorar. Tranquilo, Bruno. Deu para ouvir tudo que você falou. Eu acho que por ser Aparecida, a gente tem uma particularidade que é periferia, porém a escola é uma escola mais rígida, diferenciada, porque ela é conduzida por freiras, né? E a gente, até lá, a gente vê que os negros são a minoria. Eu percebo muito isso, porque infelizmente, eles vêm de uma estrutura familiar que os pais, eles não valorizam muito a educação. Então, você vê que para chegar ali é difícil, para entrar na escola é difícil, mas que muitas pessoas não permanecem porque não têm disciplina, infelizmente. Mas o que você vê, assim, em relação aos próprios alunos, como racismo velado entre eles? Eu identifico já essa questão de negros, a gente tem poucos alunos negros na escola e na banda a gente tem pouquíssimos negros, né? E eu vejo que acontece de exclusão de um coleguinha que às vezes é negro e outros, né? Acaba que a questão das proximidades, das infâncias, né? Acabam criando grupos e excluindo outras crianças, né? E aí o meu papel ali é tentar identificar ao máximo isso e tentar trazer, né? Trazer essa criança para aquele meio e instigar os colegas também a não praticar esse tipo de segregação, né? Que é um ponto que eu acho que é complicado, porque às vezes a criança, aquilo ali é velado, porque ela não desconhece, os pais, a grande maioria desconhece todo esse racismo estrutural, né? E a criança reproduz isso sem saber. Então, além do racismo, a gente vê que o bullying está atrelado a isso também, né? Então, se uma menina ali, né, Bruno? ela tem o cabelo é bem complexo, cabelo cacheado, ou o menino tem o tom de pele um pouco mais escuro, a gente já vê que há um distanciamento das crianças em relação a ele, né? Ou seja, né, a gente vê muito na internet a famosa frase do Martin Luther King, que ninguém nasce racista. Até um videozinho viralizou do menino, de duas crianças pequenininhas, um negro e um branco, se abraçando. Várias pessoas essa semana repostaram esse vídeo da criança branca com a criança negra. Mas a criança, a partir de pequenininha, ela já começa a ser racista, porque ela é ensinada, porque ela vive num ambiente que o pai não corrigiu, que a própria criança, ela não é boba. Aqui em casa eu tenho 2 filhos, um tem um tom de pele bem mais escuro e um tem um tom de pele bem mais claro. Eles mesmos se compararam, porque fulano tem a pele mais clara do que eu. E aí foi a hora da educação racial. Dentro de casa mesmo, a gente tem que fomentar, assim, que ninguém precisa ser igual, né? E todos são perfeitos. E eu cortei o racismo dentro de casa, ali naquele próprio momento, naquele primeiro momento. Ou se eu tivesse falado, porque ele é o negrinho, ele é não sei o quê. Dentro de casa, se você não tivesse sabedoria para ensinar as diferenças, para ensinar o respeito, ele vai levar isso para fora. É aí que tudo começa, né? A criança, se ela não for ensinada realmente a respeitar as diferenças dentro de casa, lá fora é só um reprodutor. E dentro disso aí, Francis... Pode falar, Gustavo. Não, é por isso que eu acho que a gente tem que se aquilombar mais, sabe? Tá com pessoas mais pretas, tá com as pessoas, com a família mais preta, ter amigos mais pretos, porque aí você consegue entender o seu ciclo, não que você vai fora do outro, mas que você tem o seu ciclo e você sabe que você é. Exatamente.
tentar não defender, sim criar ter uma consciência, ter aquele casco, né? Aquela coisa que a gente precisa ter com o decorrer da vida. Sim, eu vejo que o meu papel como professor de música ali, eu trabalho muito com a sensibilidade, com muita coisa que a música traz para a vida das crianças. Além do ensino de música que eu faço ali, eu utilizo também dessa sensibilidade que a música traz para conversar e para trazer elementos musicais que nasceram dentro do nosso povo, né? Dentro influências de povos que estão no Brasil, que estão até hoje no Brasil, que formaram a nossa música brasileira, né? E eu sempre tento trazer elementos e aí dentro disso conversar com a grande maioria, porque eu acho que o que eu posso fazer ali é tentar fazer o inverso, né? Tentar sensibilizar essas crianças, para essas crianças sensibilizarem os pais delas, né? Ok, Satu, fala aí, como que você consegue combater o racismo aqui no Brasil, já que lá na África, no seu país, Guiné-Bissau, é tão diferente o racismo? Como que você tem contribuído? Então, Francis, tá me ouvindo bem? Tá certo? Sim. Tá. Então, o que acontece? Como a gente já conversou muitas vezes, né? Você me conhece muito bem, a gente ninguém. Eu vim de um lugar onde a população é preta, sim. Porém, tem gente branca, tem irmãos que são brancos, sabe? Mas eu nunca senti essa coisa dessa diferença de cor de pele. São algumas coisas que acontecem, mas vem muito da nossa educação também, de como você é educada, sabe? Eu fui educada para amar e respeitar todo tipo de pessoa, né? Não importa a sua cor de pele, a classe social, né? Apesar de eu vir de uma família onde os meus irmãos alguns têm esse comportamento, mas eu nunca entrei nessa onda por ser filho do político, saca? De ter tudo ali, mas eu sempre vi que eu tinha que respeitar todo mundo, que não importa quem você é, você tem que respeitar todo mundo. Então, eu quando cheguei aqui em 2012, eu comecei a entrar bem na onda de ver as coisas acontecer. Na verdade, bem no dia que eu cheguei aqui em Goiânia, na primeira semana, já enfrentei com essa cena, saca? O primeiro ainda era o preconceito. A primeira coisa que aconteceu, eu fiquei assim tão chocada, porque é de um preto me tratando mal, entendeu? Então, quando eu vejo as pessoas falando assim que o preto não faz não sei o quê, cara, isso é muito foda, porque o primeiro confronto que eu tive aqui era um preto falando que não tem afinidade comigo, que não pode morar comigo. Agora você vê como é que é isso, né? Se fosse um branco, e aí eu ia sair, ou tipo, muitas pessoas, como depois aconteceu, eu falei, cara, a mesma coisa que essa me falou, a outra já me falou isso. Esse negro era brasileiro ou era africano? Era brasileiro. E não entendeu? Queria dividir a casa de estudante? Isso, o quarto, porque quando eu cheguei, me encaminharam para um quarto lá na casa de estudante. A menina com box dreads, com tudo, sabe? Não é aquilo que eu posso falar assim, é um negro de cor mais claro, mas assim, mais ou menos da minha cor pra frente, saca? Aí me falando isso, aí eu comecei a entender as coisas. Eu falei, como assim? Mas até lá, como a minha cabeça não estava muito enraizada nisso, eu sei, tudo bem. Por que você não quer? Porque não tem afinidade. Você nem me conhece, como eu não tenho afinidade comigo, entendeu? Aí eu fui entendendo as coisas. Por isso que quando eu vejo nós negros reclamando tipo de muitas coisas com os brancos, eu falo, gente, tem muitas coisas que a gente passa com os brancos e os pretos fazem isso também, porque eu não falo por outras pessoas, eu falo pela minha experiência própria, entende? Então, eu entendo quando eu converso contigo, com o Sandro, vocês conhecem a minha posição, eu tenho que suavizar mais as coisas, porque eu vim de um lugar onde
essas coisas não acontecem com frequência, entendeu? Mas e quando eu vejo acontecer, às vezes não acontece só com gente branca, acontece com gente preta também. Acontece. Então eu fico decepcionada, eu fico muito decepcionada. E é o que eu tento fazer eu não fico comparando, você é preto, você é branco. Eu não tenho problema relacionar com qualquer uma das pessoas, tanto como amigo, como tipo ter um relacionamento interracial. Isso não importa para mim. O que importa é você ser feliz, independentemente com quem você está se relacionando. Então, eu pessoalmente eu não entro nessas questões, tipo assim, de criticar com quem a pessoa está ou criticar. O meu problema, eu vou entrar numa briga da pessoa, por exemplo, um branco tratando mal um preto, ou um preto tratando mal um branco. Eu não importo, pode ser vice-versa. Se é coisa que você está fazendo que não é bom, eu entro nessa briga sim, eu converso, eu falo, isso não pode acontecer. Por mais que tem brancos tratando mal o preto, eu não posso brigar com todos os brancos. Não posso. Porque todos nós que estamos aí nesse grupo, ninguém vai dizer que não tem um amigo ou uma amiga que é branca, que tem um coração, tipo assim, que não tem nada a ver, não tem esse sentimento de que muitos brancos racistas têm, né? Mas, assim, o que eu tento fazer com o meu trabalho, como você mesmo sabe, eu trabalho muito em empoderamento e autoestima dessa galera. É a minha contribuição que eu posso dar. Isso quem me conhece sabe, o Gustavo está aí, ele sabe muito bem do meu trabalho, do que eu faço. Eu tento mostrar, eu falei, gente, temos que lutar pela nossa liberdade. Eu vou pondo os pretos na passarela, sim, porque eu tenho que empoderar aquelas pessoas, porque são pessoas com muito talento que não têm oportunidade de estar numa passarela comercial, né? E é isso que eu tento fazer. Eu fico muito feliz de muitas pessoas que eu já coloquei na passarela que hoje estão fazendo trabalhos profissionais. E você sabe muito bem disso. É isso que me faz feliz, sabe? Eu sinto muito orgulhosa. Eu sei que eu estou fazendo uma coisa que realmente vale a pena. Eu sou a pessoa de agir, não de falar. Você sabe muito bem. Eu ponho ação, eu faço as coisas. Eu traço um projeto, eu falo, cara, vou fazer isso. Então, é isso que eu faço. Eu não posso ficar, quando eu falo mimimi, eu vou dizer assim, de ficar comparando cor de pele, comparando amizade, sabe, o relacionamento, eu não entro nisso. Agora, quando a pessoa chega e quer tratar mal a você, como você já sabe, muitas vezes, que veio até de um preto querendo complicar a sua vida, eu já mostrei que você não pode fazer isso. Eu falo, porque, pronto, estamos num país onde o meu tempo acabou? Tá, obrigada de nada. Eu só estou confirmando. Aproveitar que você respirou, quero agradecer ao Miguel Veloso, que chegou por aqui. Oi, Miguel. A Renilde está aqui. Tem a outra aqui que eu não sei o nome, me desculpa, está logada, mas tem alguns que não tem nome, por isso que eu não consigo agradecer. O João Victor está aqui. Quem mais que chegou? Sandro. Agradeço o seu pessoal. A Valquíria chegou aqui, a Kiras. Boa noite. Ô, Francis, boa noite. Eu vou falar uma coisa, né? Talvez. Oi. Oi. Fala. Deixa eu só falar uma coisa rapidão, aí eu caio fora. É assim, tem uma coisa que aconteceu recentemente, essa família angolano, que nem eu falei, é uma onda de tantas coisas que estão acontecendo, e a gente, às vezes, tenta colocar uma coisa que não existe, que não tem nada a ver. Por exemplo, o cara que estava num carro de Uber, que levou 35 tiros, que é de Anápolis, né? Levou 35 tiros, mas não quer dizer que é ato de racismo, porque o cara mesmo não tem nada a ver. Ele só estava no lugar errado, na hora errada, saca? Entrou num carro de aplicativo que o polícia já estava seguindo. Só que quando o polícia estava seguindo, ele mesmo pediu o motorista para parar, e o cara não queria parar. Não queria parar, e começou a atirar, e os policiais, sabe, começaram a atirar, deram 35 tiros no carro. Só que o cara levou só 4 tiros. E a menina que estava com ela morreu antes ontem, né? Mas ele saiu, tipo assim, não morreu, mas só que ficou preso por 12 dias, porque eles não sabiam quem estava atirando ou não, né? Depois é que descobriram que ele era inocente, era só um simples passageiro, e liberam ele. Só que eu tenho uma galera de Anápolis que está me ligando toda hora,
querendo mover uma ação contra, sei lá, policiais de lá e tal. Eu falei, olha, eu sei que não é um ato de racismo, pelo fato de ele ficar preso por 12 dias, tudo bem, vocês podem ter razão, mas temos que saber ao fundo o que acontece. Não é só pegar as coisas e começar a complicar as coisas só pelo fato de era um preto que estava naquele cara. Ele não tinha culpa, ele mesmo falou. Mas pelo fato de ficar preso, pode-se ver o que pode fazer, mas não pegar essa cena e transformar numa outra briga que não tem nada a ver, entendeu? São as coisas que eu estou falando que acontecem às vezes que a gente não tem. Isso. Sim. Sim, que a gente não é vítima, mas só pelo fato de estar naquele lugar, isso já complica. Eu interrompo um pouquinho aí, só para a gente conduzir a parte da Saturnina aí, do que ela falou. Eu vejo, por isso que eu falei para vocês, a Saturnina ela vem de um outro país, de uma outra cultura, de uma outra realidade. Então, Saturnina, só para que você compreenda essa cultura nossa, aquilo que eu falei para vocês, foram muito tempo submisso a um sistema de opressão, foi muito tempo submisso a um sistema de apagão histórico, né? De aceitação. Então, a nossa vida, a nossa cultura, o nosso desenvolvimento é um pouco diferente. Quando eu falei que tem essa separação, sim, da sociedade nossa, existe uma classe favorecida, vou colocar assim, e a outra à margem, sem favorecimento. Só para você ter uma ideia, Saturnino, os livros de história do Brasil aqui, em tempos atrás, eles vinham falando que o negro não tinha qualificação profissional para trabalhar, causando, sim, essa marginalização do negro no Brasil. Então, quando você vê esse resultado hoje de que a gente reclama de um negro ser alvejado com 30 tiros, né, que você falou, teve o outro em São Paulo, Rio de Janeiro, que foi alvejado com 80 tiros, 80. Isso, acho que em cima de um rinoceronte, um elefante, é coisa incrível. Mas, enfim, a pele ela faz diferença, sim, no nosso país, devido a toda uma questão histórica. Faz diferença, sim. Se você sai hoje no setor bueno, na parte da noite, você talvez não vai compreender isso devido à sua questão cultural, e a gente respeita isso. E a gente até... eu sinto que você até se meio preocupada, não assustada com tudo isso, até mesmo as nossas ações em cima desses racistas que existem aí fora, né? Então, quando sai uma pessoa hoje no setor bueno, se ela for uma pessoa branca, entenda isso, se a polícia passa, não é questão da polícia ser culpada, é uma questão histórica de aprender assim e agir assim. A polícia passa e fala, você está fora de casa, o que aconteceu? Vai para sua casa, se for uma pessoa branca. Se for um negro, já trata como um bandido. Como suspeito. Suspeito. E culpado. Só para você ter uma ideia, no Brasil, nós que estamos aqui agora, nós somos filhos, nós somos frutos de uma violência contra a mulher. Então, porque não foi concebida aquela questão do senhorzinho com aquela negra, aquela preta ali dentro, não foi concebido. Nós somos frutos já de uma violência física contra a mulher. Então, tem muita coisa aí que a gente tem que estudar história para poder a gente ter uma posição que possa a gente estar indo contra esse racismo no nosso país, né? Não as pessoas tiverem mais clara, não vai entender, né? Assim, por vir de outro país. Verdade. As pessoas tiverem mais claras, eram os filhos bastardos. Como é que é? Sendo devido a outro país, a gente já conversou muitas vezes sobre isso. Não importa, tipo, eu veio de Guiné-Bissau, eu moro aqui 8 anos, tudo bem, nesse momento eu tenho tempo, eu tenho tempo suficiente de entender tudo que acontece aqui. Mas o que eu estou te falando, mais uma vez, já que a gente já conversou antes, eu não gosto de voltar do que já aconteceu, entendeu? Eu sei que aconteceu, a gente não pode apagar, mas só que a gente tem que tentar, que nem eu falei, lutar para a nossa liberdade, fazer as nossas coisas, não ficar, olhar sempre pelo passado. Se a gente ficar sempre olhar para o passado, não vai funcionar. Eu sei que as coisas acontecem aqui. Eu tenho que ficar a resolver por os meninos africanos que estão aqui. Eu tenho um aqui que só numa semana foi parado 2 vezes, ele quase morreu, porque estava com a mulher que é branca e o policial pensou que estava sequestrar a mulher, entendeu? Isso é muito sério. Eu sei que as coisas funcionam assim. Depois, ele ficou tão chateado que começou a falar, olha, você não vai divorciar com a tua mulher,
porque ela não te ajudou na altura, é porque ela não sabia que essas coisas acontecem, entendeu? Depois eu chamei, conversei com ela, eu falei, olha, quando qualquer polícia parar você, já fala para a polícia, olha, é meu marido. Tanto que aquilo ajudou tanto, livrou de morrer na segunda paragem, porque quando pararam, pediram para ele sair do carro, já com a arma na cabeça, sabe? Ela saiu e falou, não, é meu marido. Mas se eu não tivesse conversado com ela antes, talvez isso podia acontecer pior. É o marido dela, assim. Mas para ele ser respeitado, ele tem que falar isso sempre, que é marido de uma branca? Ele não pode ser um negro. Não, eu tô aqui. Não, mas sabe por que eu pedi para falar? Porque quando o cara chegou e pensou que estava sendo sequestrado, e mandou para a mulher ficar no carro e calar a boca, entendeu? A polícia mandou a mulher ficar. Francis, você conhece, você fez a foto do casamento dos meninos. Eu sei quem é. Então, isso que eu falei. Mas é o que eu acabei de falar. A polícia trata o negro, aí até o cara identificar que ele é africano ou que ele não é africano, demora. Mas a polícia trata o negro ou como bandido ou como suspeito. O negro homem. A cada 23 minutos, um jovem negro morre. Entendeu? Então, da violência. É isso que a gente está falando. O racismo no Brasil, ele não aumentou. Ele está sendo mais divulgado. E no mundo também. Se ninguém tivesse filmado aquele policial matando o homem negro nos Estados Unidos, ia ser mais uma estatística. Acontece que tinha alguém filmando lá e repercutiu de forma extremamente negativa. É claro que todas as vidas importam. Só para colocar um dado. Mas o que a gente está falando, tem menos que vale menos. Aproveitando o momento para refletir e para tomar. Cada um tem a sua experiência, sua bagagem de vida, mas para a gente refletir como que o racismo ainda existe no Brasil, como que ele é diferente em outros países e como que a gente, no dia a dia, sendo professor, sendo artista, sendo estilista, né, sendo coordenador de capoeira, de políticas públicas, como que a gente consegue minimizar, é o que você faz, dando espaço para a autoestima das pessoas, mas a gente, infelizmente, no Brasil, tem que conviver com o racismo de uma forma muito violenta. O racismo em si já é uma violência, né? Mas aqui no Brasil é extremamente violento. Tem uma estatística. Nem compara com outros países do mundo. Francis. Oi. Bruno. Eu queria contribuir um pouquinho sobre esse assunto aí que o Sandro está falando, mas nesse sentido aí, que essa ator também traz, eu vejo que, eu penso que o ponto que a gente tem que partir sempre é o passado, porque não é à toa que tudo isso acontece. Então, se a gente tem um processo hoje de criminalização de pessoas negras, né? O homem negro, o preto, ele é associado como uma pessoa criminosa. Isso não é um fato isolado, isso não é um fato normal, entendeu? Então a gente vem lá até a questão que a Isabel, né, trouxe, dessa questão da pele mais clara, a pele mais escura, foram políticas de branqueamento. A gente também vê essa questão de associar o negro como incapaz, menos inteligente, raça inferior, traz resquícios de pessoas que não são ignorantes, que trouxeram o que a gente chama de o racismo científico. O racismo científico falava que o negro tinha o cérebro menor que o branco. E ele tinha a capacidade cognitiva menor que o branco. Então, e isso até hoje, a gente tem resquícios disso. Só colocando... A gente tem resquícios disso tudo. E aí, dentro dessa questão aí do negro... Por causa disso. Sim, autoestima. Sim, e aí dentro disso, da questão de associação do negro com criminoso, pós-abolição, houve uma tentativa da polícia de prender pessoas que estavam à toa.
pessoas que estavam Lei nas da ruas. vadiagem. Quem estava nas ruas? Porque, assim, e aí, assim, o negro, depois da liberdade, né, ele não trabalhava, ele não tinha lugar para trabalhar, ele não conseguia comprar propriedades, ele não tinha dinheiro, né? Aquela lei de terras, né, que traz, fala que a pessoa pode comprar a terra do governo se ela tiver dinheiro, mas o preto não tinha dinheiro. Aquela de acesso à educação. Então, são fatos históricos dentro do Brasil que refletem isso hoje. Então, eu vejo que nada é por acaso. É dentro da dinâmica da realidade da SATU, e da nossa aqui, existem várias coisas que são veladas, né? A gente repercute isso, a gente reproduz isso, mas a gente não sabe de onde que vem isso, entendeu? Nós mesmos, às vezes, a gente fica um pouco desconfiado quando a gente vê um grupo de negros a história negra começou a ser contada nos livros de história. Então era toda recente. Porque, assim, 354 a anos. Lei 10.639. Isso. Então, assim, 354 anos de escravização do negro. E isso, assim, eu estou falando até a abolição, né? E aí, quase 140 anos de 131 anos. Por isso que eu gosto de arredondar esses números aí. De liberdade, né? Mas a gente vê que isso não de forma isolada. É isso que é tratado. A forma que é tratada foi um fato isolado. O menino caiu lá do prédio, foi um fato isolado. Fatalidade. A normatização é o que está deixando as pessoas insensíveis e os números, né? A cada 23 minutos, um jovem negro é morto. Mas um jovem negro, entendeu? Então, a gente trata muito com dados e aí a gente perde a sensibilidade. A gente não sabe o nome desse jovem que morreu 23 minutos atrás. Verdade. Isabel? A Isabel tá levantando a mão ali, Pronto, gente. Desmudei aqui. Eu achei muito interessante isso que os meninos falaram, porque é o seguinte, a minha família, ela foi constituída, meu pai é negro, né? É preto. O preto que a gente estava falando mais cedo pensou, imaginou, né? Que é o que as pessoas vieram falar para mim naquela época. E minha mãe é bem branquinha, então aconteceram essas situações. Acontecem essas situações de meu pai ir foi me buscar quando eu estudava, acharem que era meu segurança, de meu pai entrar em posto em conveniência com a minha mãe, perguntarem se minha mãe estava bem, se era sequestro, entendeu? Eu tenho um namorado que é branco, gente. Meu namorado é branco. E eu sou uma negra clarinha. E as pessoas olham pra gente esquisito na rua. Então, eu entendo quando a gente pensa assim, nós temos que ser pacíficos no sentido, não vamos ficar tentando falar o que é o importante desse momento, assim, do que eu vejo. E foi por isso, inclusive, que eu estava comentaríssimo de me posicionar ou não, deixar usar esse espaço que eu tenho para levantar as bandeiras que eu acredito sempre ou não. Por conta dessa questão que o Gustavo falou de a militância, o nome militância é uma coisa que é muito mal vista hoje, né? Porque a gente tem a cultura do cancelamento, a gente tem um monte de coisa aí que está sendo... A gente está vivendo cada vez mais no digital e as coisas elas ficam muito voláteis, as coisas sobem e descem numa velocidade tudo cancelamento é branca, gente, não pode. Entendeu? Injustiças acontecem e já passaram e as pessoas veem outras e outras e outras. Então, o que aconteceu? A decisão de posicionar, e nesse momento a gente usar a morte do Floyd como, sim, bandeira para a gente falar, não, gente, chega, pelo amor de Deus, foi porque
quem está vivendo com isso todos os dias, não que estamos acostumados, mas é uma coisa que a gente é ensinado a fazer desde pequena. Eu lembro de eu pequena, minha mãe me falando, filha, toma cuidado para não mexer na bolsa quando você estiver em mercado, coisa assim, porque às vezes pode achar que você está roubando. Você acha que minha mãe pensaria em me dar um aviso como esse se eu fosse uma criança branca? Eu perguntei para as minhas amigas brancas, isso não aconteceu. Então é um negócio assim, ó, que pra gente é normal que a gente cresça sendo condicionado a situações e ensinamentos de vida diferentes pelo simples fato de mães e pais que têm medo de como que a sociedade vai ver os nossos comportamentos. Porque uma mulher que se empodera sendo ela branca, uma mulher que se mostra numa rede social, que coloca suas opiniões, que ela não é taxada de mimizenta, ela não é taxada de chata porque ela fica tentando. Não, ela está simplesmente expondo a opinião dela. Então, eu sinto que, assim, esse momento da gente estar aqui discutindo e estar falando e tá levantando esse tanto de coisa que a gente vai ficando revoltada e brava e tudo mais, é importante para a gente lembrar, sim, da história, da nossa história, de onde que a gente veio, quem são nossos pais, como foi essa trajetória nossa até aqui, que nos deu força para estar nesse momento discutindo sobre isso e evitar que eu tenha que falar para minha filha, toma cuidado para mexer na sua bolsa no supermercado, que pode achar que você está roubando. Eu não quero fazer isso. Exato. Anabel, É verdade. só colocando uns Entendeu? dados, Eu não quero fazer isso. Só colocando alguns dados aqui para valorizar a nossa reunião. O Atlas da Violência, né? Sim. 2019, pelo Instituto IPEA aqui que eu estou olhando, foram 65 mil homicídios do povo negro, né? Sendo que, do todo, aqui, 75% das vítimas dos homicídios no Brasil são negras, tá? Ou seja, morreram mais de 65 mil pessoas. Para a gente ter uma ideia, o coronavírus hoje, sem colocar comparações, mas está mudando a nossa vida, está mudando a forma da gente agir, está se empenhando na questão de ações e tudo. O coronavírus matou 31 mil pessoas. Não estou comparando, não. Só estou falando que está tendo um empenho total do povo mundial para resolver esse problema. E nós precisamos resolver um problema muito maior, então, vamos pedir isso aos governantes, que é o racismo, que está matando muito mais do que qualquer pandemia que exista. Sem comparação, porque não vale a pena a comparação. Temos que respeitar essas pessoas que morreram. Mas está matando muito mais. E isso é o resultado histórico do Brasil. Quando eu olho atrás, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe ela foi uma pessoa de serviços gerais na Universidade Católica. Quando olho o meu pai teve problema com a questão do álcool e tudo. E se a gente for buscar lá atrás, tem toda uma inconsequência familiar que não permite a gente ter oportunidades na vida. Então, gente, nós vivemos isso e não fomos nós que colocamos essa história, não. Foram eles. Casa grande ainda é casa grande, senzala ainda é senzala e a cor está lá. Até hoje nós estamos mandando dinheiro para o primeiro mundo. Até hoje. Oi. Dentro disso aí que você está falando, se a gente for analisar essa 30 mil pessoas, mais de 30 mil pessoas mortas aqui no Brasil, se houver um estudo colocando para saber quantos mil negros já morreram, você vai ver que a proporção vai ser maior também. Nos Estados Unidos, a grande maioria de pessoas que morreram por coronavírus foram negros. Por quê? É um dado esqueci o termo, mas desse problema que é estrutural, mas porque o negro ele ganha menos, ele tá marginalizado. Aqui também, né? Mas lá a gente tem essa divisão na cara, né? Aqui não é tão na cara, eu né? li Mas lá que tem essa divisão. O negro... Desculpa, eu li que o negro lá, o homem tem medo de usar máscara, porque quem usa máscara são os assaltantes. Então, com a questão da pandemia, os negros estavam com medo de sair com máscaras e ser já alvejado pela polícia nos Estados Unidos. Aqui, Goiânia, eu
Fui parado, não tinha máscara, tirei meu lenço que eu tava, amarrei. Tava na T-63. Parou uma captiva do meu lado e parou o carro da polícia. O que aconteceu comigo? Leite. No chão. Baculejo, meu carro foi eu tive que desmontar e montar meu carro, gente. Então, e era numa quarta-feira à noite. A gente tem que parar de ter exemplo É verdade. Não, sim. O que acontece lá, não, é porque realmente o que acontece lá acontece aqui. Lá é diferente que as pessoas lá, elas se organizam. Eu li uma frase, uma frase, um textinho hoje que fecha com tudo. Hoje, você ser antirracista é perca de tempo. Mas acho que as pessoas não conseguem entender isso ainda não evoluíram. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, um amigo meu mora na Califórnia, ele é branco. Ele falou assim, Gustavo, eu fui num bairro lá, que o bairro era destruído. E o povo negro foi lá e reergueu o bairro. Tem barbeiro, tem dono de supermercado, tem mecânica, tem tudo. E os donos são negros. É o Black Money, que agora está chegando aqui no Brasil. Lá eles se reergueram. Eles que têm a força. Eles não ficam relativizando racismo. É racismo, pronto, acabou. Eles têm a força. A gente fica buscando os exemplos de lá, porque a gente não tem os daqui. Só que a gente aqui tem os exemplos daqui, sim, são reais e são atuais, só que a gente só fica lá. E a gente tem que entender que o nosso pensamento é se fortalecer. Se fortaleça, se entenda e você vai crescer. Não adianta você ficar gritando antirracismo, e não sei o quê, se você é fraco. Gustavo, isso que você falou é muito importante, porque quando a gente fala do Black Money, a gente está falando literalmente de vamos levantar homens e mulheres negras. Vamos dar crédito no banco, porque a gente sabe que tem uma dificuldade. A gente sabe. Sócio do meu pai é branco, gente. Se ele não for de mim, não fala não. Deixa eu só dar uma fala aqui. A gente tem que o quê? Empoderar as mulheres para que elas saiam de situações de violência doméstica, para que elas sejam empoderadas e tenham dinheiro, porque a gente sabe que a população negra é a maior população de mulheres chefes de família. É dar condições para que isso que o Gustavo falou, ele é muito, muito, muito importante do meu ponto de vista, porque eu entendo da seguinte forma. Isso que a gente estava falando de analisar a história. Meus pais, principalmente meu pai, veio de uma trajetória de pobreza extrema. 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 Eu moro numa casa confortável hoje. O que isso me ensinou? Eu, como negra, eu, como mulher preta, eu tenho a obrigação de não abaixar a cabeça, porque a gente já cresce já superando obstáculos, e levantar quem está do meu lado para que a gente consiga ter espaço. Quando eu falo de empoderamento feminino, de fitagem, de transição capilar, de olhe no espelho e veja que você é bonita do jeito que você é e tudo mais, eu tô falando de um negócio muito lá atrás. Eu tô falando de uma coisa que é você se enxergar na mídia, que é você se enxergar no hospital, que é você se enxergar em tudo quanto é lugar. Porque quando eu era criança, eu tinha uma atriz negra na Rede Globo. Nessa conversa eu quero entrar. Ela puxou o gancho aí, amada. Nessa conversa eu quero entrar. Tocou na alma. Tinha dois atores negros. Então, hoje a gente vê, sabe? Eu nunca fui no hospital e vi um médico negro. Nunca fui atendida por um médico negro. O dia que isso aconteceu, eu vou fotografar. Vou fazer um burburinho, falar, pois a partir de hoje eu venho aqui. Nessa eu queria entrar, hein? A empregada vai competir com a patroa? Calma. Eu posso dar uma palavrinha? Nessa conversa eu queria entrar. Kiras. Fala, Kiras. Essa aí me interessou. Deixa ele falar primeiro, deixa ele falar. Eu posso falar um pouquinho? Fala. Tudo bem, queridos? Tudo bem, boa noite. Oi, Miguel Veloso falando, tudo jóia? Deixa eu te falar, é um prazer muito grande estar aqui com vocês primeiro, né? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de cada um de vocês. Estou aprendendo mais ainda aqui nesse momento tão ímpar, né? Deus abençoe. Muito obrigado, tá? Pelo carinho. Aproveitando a deixa aí do Black Money, que foi falado, etc., e tudo que a Isabel, né, falou agora mesmo, eu trago isso comigo também há algum tempo. Eu acho que tudo depende de como você se vê
Alguns colegas que já me conhecem, eles que andam comigo, né, eles sabem como eu me comporto e sabem como eu ajo diante de qualquer tipo de racismo, de preconceito, que isso é tão transparente que chega até não me atingir. Né? Porque, de fato, ele existe em todos os lugares. De fato, ele está por aí, e se a gente baixar a cabeça e deixar que isso nos atinja, a gente vai viver cabisbaixo, moribundo. É aquela história que eu quero trazer para vocês agora, porque eu pedi a fala, porque eu tenho uma reunião agora, e a Francis sabe das nossas atividades, né, Francis? E eu tenho uma reunião daqui a pouquinho, eu entrei porque eu não poderia deixar de participar com vocês, tá bom? Mas antes dessa reunião, eu quero deixar algo interessante. Uma pesquisa publicada em 2011, ela indica que 67% dos brasileiros considera que a raça inferior, que nós, né, no caso, de pele escura, somos raça inferior, e que essa, por sermos de pele escura, isso interfere na qualidade de vida, né? E nas últimas eleições passadas, dos 513 representantes, 8% apenas eram negros. Então, quer dizer, mas aonde estão esse pessoal, esse restante desse pessoal? Aí eu ponho aqui um ponto de interrogação de quem é a culpa. Realmente, lá no passado, nós tivemos um período difícil, né, dos nossos avós, que realmente enfrentaram preconceito, que enfrentaram a escravatura, né, e chegou refletindo isso em diversos momentos da nossa vida até hoje, né? Até hoje a gente ainda sofre muito, apesar de toda a liberdade de expressão que, entre aspas, né, essas liberdades, a gente sofre muito até hoje. Porém, o ponto disso, o que a gente pode fazer para mudar a partir do ponto de lamentação, né? Porque eu estou acostumado em alguns eventos que eu vou, a gente lamenta muito, né? E é natural, porque a gente sofre isso na pele. Agora, esse sofrimento, essa dor que a gente sente na pele, ela tem que servir para nos motivar, para nos levantar e para que nós possamos levantar outras pessoas que estão ao nosso lado, né? Outras pessoas. Eu gostei muito do que a Isabel falou. Eu também, Isabel. Meu pai era tão pobre, mas tão pobre, que em reunião de pobre, ele não era convidado para ir, porque ele era mais pobre que os pobres. Meu Deus! Você imagina a situação. Hoje, Deus mudou um pouco a nossa realidade, né? Deus mudou um pouco a nossa realidade. Então, assim, eu vou finalizar com uma história interessante, que pode até ficar como reflexão para todos nós. Do jumento, do avô e a criança, e o neto. Eu levo isso para a minha vida. Então, eu vou passar para vocês. O avô estava vindo com o jumento e falou para o neto: Neto, vou te ensinar a andar de jumento. O neto ficou muito satisfeito, subiu no jumento e o avô vem puxando. Um grupo de pessoas viu aquela situação e reclamou, né? Poxa, mas que senhor mal educado, cara sem caráter, né? Aliás, ao contrário, que criança. Ao contrário. Menino de 9 anos, você é de deixar o coitado do velhinho em cima do jumento, novo. Mas que vergonha, esse menino não tem vergonha, não. Beleza, o velhinho ouviu, observou, falou: estão falando mal do meu neto. Aí falou: Neto, desce aqui que agora eu vou te ensinar a puxar o jumento. Então, o velhinho subiu no jumento, o menino começou a puxar. Um outro grupo de pessoas lá na frente começou a falar novamente: mas esse senhor não tem vergonha? Um cara um velho dessa idade, como uma criança para puxar o cavalo com ele em cima. Mas que meu avô? O velho ouviu novamente. Estão falando de novo do meu neto. Vou fazer o seguinte: Neto, eu vou descer, eu vou te ensinar agora como você puxa o jumento. Então, os dois desceram do jumento e foram puxando
na cordinha. A gente falou, mas que tanto que são burro? Um velho e um menino de 9 anos. Por que não sobe os dois nesse jumento? O velho ouviu novamente. O velho ouviu novamente. Falou, gente, mas vamos fazer o seguinte, Neto. Eu vou te ensinar você a andar de garupa. E os dois subiram no jumento. Lá na frente, outro grupo de pessoas. Mas que, tá vendo? Um velho e um menino em cima de um jumento. Será que eles não têm vergonha na cara? Vai matar o jumento. Eu vou acionar a AMA. Vou acionar os direitos dos animais. O velho ouviu novamente. Eu do jumento. Agora eu vou te ensinar a carregar o jumento. Fui andando lá na frente um outro grupo de pessoas. Mas é muito bom. Um senhor dessa idade, carregando um jumento nas costas. Eu colocaria o jumento no chão e subiria mais um menino e ia embora. Ou seja, moral da história. Nada que a gente faz vai agradar ninguém. Nunca dê atenção. Literalmente. Exato. Nunca dê atenção para que as pessoas te falam. Exato. Eu sempre carrego comigo a caixa do quadrado aqui, do lado. Desde a época da escola eu aprendi isso. E eu carrego essa caixinha aqui do lado. Essa caixinha do meu lado aqui, eu não jogo fora nada na minha vida. Eu nunca jogo fora absolutamente nada. Tem pessoas que falam, pega o que é ruim, entra de um lado e sai do outro. Pega o que é ruim e joga no lixo. Eu não jogo. Eu coloco na caixinha do quadrado. Porque um dia, aquilo que era ruim lá atrás, eu vou lá na minha caixinha do quadrado, pego aquilo lá e vai ser bom aqui hoje para mim. Né? Então, você nunca vai agradar ninguém. Exato. Você sempre vai agradar alguém. Então, Valeu, Miguel. Para nós. Valeu. Eu vou numa reunião agora, eu queria muito ouvir todo mundo aqui. Ô, Miguel. Participar da reunião, a Francis sabe do nosso projeto. Né, Francis? Assim, me permita. É porque você falar. falou que nós devemos fazer algo. Algo que foi feito, com certeza, para que nós pudéssemos estar aqui hoje conversando. Só conversando. Exato. Não estou falando de mais coisas, conversando. Então, muitos morreram para que nós pudéssemos estar aqui hoje conversando. Dá para ver que a sua linha de curva e a minha linha de curva, acho que a da França e de todos que estão aqui, permitiu que nós não tivéssemos esse preconceito tão explícito na nossa cara. Agora eu pergunto, tudo bem, eu sou diferente. Eu consigo lidar com racismo, eu não aceito racismo, eu ergo a cabeça, eu ergo. Mas eu pergunto, e a nossa sociedade? E aquelas pessoas da favela, a grande quantitativo da população brasileira que está nessa faixa lá da discriminação e não tendo permissão para ter essa igualdade que nós temos, para ter a oportunidade dos estudos, para ter a oportunidade da cultura, para ter a oportunidade do esporte. Quando eu vejo essas crianças assim, nesses estados assim, não adianta, gente. O meio e a falta da oportunidade vai proporcionar que eles não tenham oportunidades no futuro. Se você planta feijão, você colhe feijão. Se colhe arroz, planta arroz, colhe arroz. E se você planta essa desigualdade, a falta de oportunidade, você vai colher o quê? Então, você tem a sua oportunidade, teve, e com certeza você não vai aceitar, assim como eu também não aceito o racismo. Eu tenho uma cabeça bem erguida para isso. Socialmente, eu ando aonde for. Agora, e os meus? Sim, aí o que eu respondo para você é o seguinte. Está mudo o seu microfone. Eu falei que a gente leva esse empoderamento, esse conhecimento, essa autoestima, tudo que nós temos até essas pessoas. Aí, só respondendo o nosso colega. Réplica, Miguel. Sim, aí está o nosso papel é esse, de pegarmos as nossas experiências e transmitir a essas pessoas. A essas crianças que não têm a mesma oportunidade que nós. Esse é o meu papel. Né? Esse é o papel. Por quê? Porque eu fui uma criança sofredora, igualzinha a ela. Né? Não tem melhor do que eu para poder chegar até uma criança dela. Eu faço isso sempre. Eu fui gerente na SEMAS, eu parava no sinal, eu conversava com a criança, eu levava, eu arrumava comida, arrumava banho. Então, assim,
e conscientizava a criança, porque não é só uma ação. A gente pode fazer uma só ação? Pode, porém não vai ter resultado, a gente tem que fazer um acompanhamento, e isso é o nosso papel, né? Como você mesmo bem falou, né? Às vezes a gente passou por esse período, né? Hoje a gente vive uma outra realidade, mas a cor da pele não muda. Nós somos negros. E eu com muito orgulho ainda, né? Precisamos utilizar então, assim, essa inteligência para papel, ajudar toda a nossa sociedade que não teve a mesma oportunidade. Exatamente. Exatamente. O nosso papel é esse, é de ir até essas comunidades, porque nós podemos chegar lá. Eu faço isso sempre. Então, eu estou falando da minha pessoa, porque a gente faz isso. Então, o nosso papel qual que é? Alcançar essas crianças. Através do quê? Através da música até essas crianças, através da cultura, levar a essas crianças que é possível, sim, uma vida melhor. E eles também, lá no futuro, serão nossos substitutos. Então, tudo depende de mim e de cada um de nós, né? Que temos essa possibilidade de alcançar essas pessoas. Talvez nós não vamos alcançar todos, né? Mas nós vamos alcançar um número muito grande e o resultado desse número será maravilhoso, será grandioso. Quando eu tinha 19 anos, agora que eu tenho, fiz 20, né? Olha, Miguel, peraí, não vou deixar passar, não. Preto, quando pinta, tem 130. De nascença. Fica quieta, França. Essa melanina sua aí esconde muitas datas. Verdade. Terminando, nós temos a fala da Quiras. O tempo está finalizando aqui. Temos um tempo. Isso, vou finalizar agora para passar para vocês. Verdade. A frase final. Então, assim, quando eu tinha essa idade, eu vivi com crianças que estavam passando o que eu passava. Então, eu já ensinava a elas o que eu passei lá atrás, né? Então, eu já ensinava a elas, olha, é possível, eu já trabalhava, eu já ganhava bem. E muitas dessas crianças hoje são advogados, têm prazer de visitar minha mãe, e do lado dela tem um menino que eu dei um conselho para ele quando ele era criança, e hoje ele é advogado, menino da favela, menino pobre, que hoje é um advogado de 22 anos. Então, assim, você mudou a linha de curva dessa pessoa. Agora é importante que a gente saiba. Exatamente. Toda uma sociedade espera ser mudada a linha de curva. Temos que investir em políticas públicas para a periferia. Temos que investir em políticas públicas que permitam a educação, o lazer, a cultura, a formação profissional. Aí nós talvez vamos falar no futuro do nós, não do eu. Né? Exatamente. Muito obrigado, pessoal. Fico feliz poder estar novamente aqui. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou ter que me retirar, infelizmente. Eu tenho uma reunião agora, às 8 horas. Eu estou até 30 minutos para chegar lá. Mas eu agradeço muito o carinho de todos vocês. Grande abraço, Miguel. Deus, e até a próxima. Um abraço, Miguel. Um abraço, Deus. Tchau, tchau, querido. Aí, proteja com máscara, tá bom? Amém. Isso. Muito obrigado. Aqui porque está acabando. Depois para você finalizar. Rapidão. Os melhores ficam por último. Oh, meu Deus. Eu acho que eu cheguei verdade. Por isso tá ficando por último. Deixamos o melhor para o final. Povo, boa noite. Boa noite. Né? Eu acho que... Boa noite a todas, a todos. Eu estava ouvindo aqui a fala de todos e é uma situação que a gente vive desde que nasce, na verdade, né? Que a gente sente na pele todos os dias e os dias estão piorando, na verdade. Precisamos de políticas que venham trabalhar ao nosso favor verdadeiramente. E eu vou ser rapidinho também, para não tomar tanto tempo. Hoje, o que nós, como Quiras, fazemos? Nós empoderamos as nossas clientes, não só em termos de cabelo, não. Em geral. No seu potencial, na sua diretriz,
aonde você quer chegar. É esse o nosso trabalho hoje dentro do Salão Quiras, né? A beleza, assim, do reconhecimento, porque temos clientes que não se reconhecem e não se aceitam. Isso é cultura, né? O trabalho que nós fazemos tem que começar dentro da nossa casa, empoderando os nossos, né? Porque é uma continuidade. Então, isso é uma verdade. Se não conseguimos empoderar os nossos, não poderemos empoderar outros. Mas hoje o Quiras faz isso. Nós empoderamos as pessoas que vêm até a nós, que conversam com a gente. Eu acho que esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Na verdade, deveríamos ter uma política mais forte. Nós não temos essa política. Essa política não existe para nós. A verdade é essa. Nós não temos apoio. Nós não temos uma proteção. Nós lutamos desde que nascemos. Se nós chegamos ao ponto que estamos hoje, foi através de luta, foi através de muitas portas fechadas, foi através de muitos nãos. A verdade é essa. Não estendendo muito, eu estava vendo aí, esqueci o nome do colega que ele foi abordado. Tá bom, então eu vou contar uma para vocês. Eu estou passando por uma reforma agora. Nós estamos ampliando o salão. Eu já ouvi várias coisas dessa ampliação. E uma dessas coisas é saber como eu estou conseguindo fazer e ampliar o meu salão. Essas são as menores que a gente escuta. Então, nós não temos problemas só na rua, não. Nós temos problemas dentro do nosso ambiente de convivência, né? A Isabel tem uma pele mais clara, mas ela é negra. Ela sofre isso na pele. E todo mundo que tem um cabelo um pouco mais ondulado, ele sofre também. Logicamente que a gente não pode... Nós somos, eu acho que inteligente a nível de sabermos que nós temos que separar isso, porque todos nós temos amigos que são brancos. Uhum. Todos nós temos amigos que entendem o que nós passamos. Entendeu? E uma das coisas que eu paro muito para pensar, né, quando se fala em se apropriar de coisas, de algumas coisas, eu acho que a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Mas nos dois lados da moeda, nós ainda continuamos a ser os mais fracos. Existem os brancos racistas, existem os negros racistas. Existem os negros que estendem a mão, mas existem os negros que não querem pegar nessa mesma mão. Eu acompanho goianos negros que são empreendedores de sucesso. Eles fizeram a escolha de crescimento. A sociedade tem que engolir, como tem que nos engolir também. Mas eu acho que a força da inteligência, ela tem que prevalecer. E as novas gerações têm que ter a mesma inteligência. Eles têm que ter direito à escola. Eles têm que ter direito à saúde. O que nós podemos fazer? Tá bom, hoje eu trabalho dentro do que empoderando pessoas, né? Falando que elas podem ser, que elas podem fazer e que elas têm que expor as situações. Mas nós temos que fazer mais. Nós precisamos fazer mais. Né? Hoje nós temos a possibilidade de estar reunidos aqui, mas nós sabemos que tem pessoas que não têm essa possibilidade. É muito triste, na verdade. Discutir isso hoje é muito triste. É muito triste. Né? Tantas pessoas inteligentes que nós temos, tantos negros inteligentes que não têm essa mesma oportunidade. O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Porque nós precisamos ter ações. Ações. Tudo bem que nós conversamos, nós tentamos empoderar, nós fazemos que a cliente se reconheça como uma negra, porque ela tem essa dificuldade. Ótimo, ela reconheceu, ela sai de dentro de um armário e a vida dela, dali por diante, começa a ser mudada, porque a gente acompanha casos assim. O que mais que nós podemos fazer? Isso. Poxa, estamos fazendo, nossa, tá sendo bom, o resultado tá vindo, tá fluindo. Mas o que nós podemos fazer como pessoas, como ser humano, como cicatrizes que temos na pele, que temos emocionalmente? O que nós podemos fazer? Mas nós precisamos de ações imediatas,
sabe? Eu sou a polícia e estou te dando baculejo, é agora. O que nós estamos fazendo? Então isso é grave, sabe por quê? Porque todos os dias nós levantamos, nós temos que lutar para nos mantermos em pé. Todos os dias. Entramos em lugares que as pessoas nos engolem. Elas não nos aceitam. Só que nós determinamos que é assim. Nós determinamos que essa história tem que mudar. E o que nós vamos fazer para aquelas que não têm força para determinar, para se impor e para poder entrar? Nós precisamos de ações rápidas, porque o nosso tempo de validade está para acabar a qualquer momento. O que nós estamos deixando? O que nós estamos fazendo? Nós não temos que ter histórias para contar. Nós temos que ter ações que mude vidas. Que mude vidas. Kira, é interessante porque depois nós estamos gravando essa reunião, nós vamos estar colocando para outras pessoas poderem ver também, e é interessante a gente falar uma coisa. Nós não estamos aqui para a questão de segregação, nós sabemos muito bem que nós vivemos em sociedade. O que nós queremos é direitos iguais, que as nossas crianças, os nossos filhos possam estar presentes dentro dessa sociedade. A gente quer que os nossos filhos possam ser doutor. O que está incomodando aí é que o filho da empregada está podendo ser médico, podendo ser engenheiro, advogado, está tendo uma briga de classe aí que dá não permissão. E nós queremos participar da sociedade, sim. E não queremos segregação, queremos participar. Sabe, uma coisa que eu queria muito, Sandro, muito mesmo, é que todos os grupos se unissem em um bem comum. Que todos se unissem por um bem comum. Entendeu? Pode. Quando a gente fala, eu sou um pouco radical. Quando a gente fala em generalizar, como na sua fala você falou que tem amigos brancos, tem amigos pretos e tudo mais, e assim como o outro rapaz que estava falando, Miguel, ele falou que a gente não pode agradar todo mundo. Gente, o alvo é generalizado. Alguém me responde, quem que está morrendo? Quem que está sendo morto? O alvo é generalizado. A falta de emprego é generalizada. A falta de amor, de afeto é generalizada. A luta que a gente tem é para a gente se entender, se amar. A luta que a gente tem é do povo preto ter um emprego. Os mandamentos do Black Panther, depois você salvou, todo mundo falou um dos mandamentos do Black Panther. O Black Panther ele fala sobre liberdade, o Black Panther ele fala sobre emprego, ele fala sobre habitação de qualidade. O Black Panther ele fala um bocado de coisa que todo mundo fala assim, não, mas é uma coisa extremista. Não é. Não é. Não é. Agora, se a gente parar de relativizar as coisas, o mal para mim é a gente relativizar o racismo. Ah, mas ele é da favela, mas o que ele estava fazendo na favela? Estava morando? É onde ele vive? Eu moro na Vila Redenção. Aqui é do lado do Flamboyant, eu tenho o Alto da Glória, tenho o Subaco da Onça. Então, aonde eu moro é um lugar que fica no meio. Aqui passa moto e mata. Passa polícia e mata. Então, aonde eu tô? O que está significando isso tudo aqui na minha vida? Né? Eu vou ficar relativizando até quando? Quem eu sou na sociedade? Eu não posso ficar relativizando. Esse negócio de, eu tenho um amigo branco. Todo mundo tem amigo branco, gente. A gente vive no Brasil. A gente tem amigo branco, índio, alemão. Agora, a gente tem que entender o seguinte. Mas a Nina Costa falou. O casal, o cara foi parado. É um absurdo. O cara não tem que falar nada. Parou? Por quê? Não tem. Eu tenho um amigo branco.
Ah, mas ele me incentiva. Bacana, ele está incentivando. Mas ele não está vivendo. Ele não deixa de ser branco. Ele vai... Uma hora ele vai vacilar. Não é que você tem que virar as costas pro branco. Não é, moça, eu tenho muitos amigos brancos. Eu sou um homem hétero de Goiânia. O que não falta é homem branco na minha vida. E, graças a Deus, a maioria... Todos são bolsonarianos e estão ali, ó. Eu tenho minha galera preta, eu tenho orgulho disso, eu fortaleço muito eles. Quem for nas redes sociais, você vai ver, tem 1, 2, 3 pessoas brancas nas minhas redes sociais. Ah, porque você está tirando? Não. É porque eu quero fortalecer. O que eu sou na rede social, eu quero ser na minha vida. Eu quero... não é ao contrário, né? Porque na rede social é o que a gente tenta fingir que tenta ser. Né? Então, eu não tento ser assim. E assim, a gente não pode relativizar o racismo. O racismo, ele fode com a gente, desculpa a palavra, ele fode com a gente em questão de relacionamento, porque primeiro a gente cresce se odiando, a gente olha para uma mulher negra, eu olho para uma mulher negra, eu não quero ficar com ela, porque a TV não está conversando comigo. Eu vou procurar um emprego, eu chego lá, ninguém conversa comigo, porque além de eu ser preto, eu sou gordo, ainda é 2 vezes pior. Então, tipo assim, tem várias coisas que eu não posso relativizar. Eu não posso ficar só, não, mas todo mundo, tem que ter espaço para todo mundo. Gente, e eu? Eu não tenho espaço, não? Abre um pouco mais de espaço, sim, pode chegar. Agora, tem que entrar eu mais um. Não, irmão, tem que entrar meus brothers, tem que entrar os negros na conversa. Agora, a gente não pode ficar relativizando. Ah, o meu amigo branco... Não, gente. A conversa é racismo. Não é generalizar. A gente está sendo generalizado há muito tempo. E por que a inclusão tem que ser partida nossa e não pode ser partida deles? Porque a gente tem que abrir a rodinha para o branco chegar. E o branco, a gente tem que sempre romper a parede, não é? E aí, o que a gente vai fazer? Não, branco, vem cá, eu vou te explicar o que é racismo. Não, gente. A gente tem que fortalecer a gente, os nossos. Tem a Nina falou outro caso aí de um cara preto que não recebeu ela bem. Lógico que ele não vai receber ela bem. Ele aprendeu que preto não é uma pessoa ruim. É esse tipo de pessoa que a gente tem que ir lá e conversar. Isso é ser feito. Isso tem que ser feito. Você falou de ações, né? A gente tem que construir, tem que ter material. Temos. Mas o que a gente tem que fazer é pegar um cara leigo, um menino de favela, e ouvir o cara. A gente não pode chegar na favela, assim como o Miguel falou, de chegar lá e querer mudar a cabeça do cara. Não tem como. O menino ele chega da favela, o menino tá na favela e tá vendo outro mundo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que abordar o menino no mundo dele. O nosso mundo é totalmente diferente. Fran, o racismo aí, tá faltando um minuto, Gustavo. Só sei... Sim. Não relativo ao racismo. Eu posso falar rapidinho? Vai cair, 1 minuto. Posso falar rápido? Vai lá. Obrigada, rápido. gente. Então é isso. Entendeu? É trabalho de formiga, pode até ser um trabalho de formiga. Os próximos, a gente tem que chegar nos próximos. Todos que chegam próximos da gente, a gente tem que apresentar isso para ele. Tem que fortalecer esse que está próximo da gente e fazer com que ele se reconheça. É o mínimo das ações que podemos fazer de imediato. Fazer com que eles se reconheçam. Eles têm que se reconhecer. Verdade. Gente, obrigada. Obrigada, Isabel. Tá no mudo. Caiu, todo mundo sem áudio. Bruno, Gustavo. Obrigada aos guests. Tchau, gente. O Dócil saiu, porque lá já agora é a hora boa da bagunça. Desculpa os palavrões aí, gente. Vamos fazer outra reunião depois? Vamos! Acho que foi muito boa. Parabéns para todos. Tem um grilo, hein? Palmas para nós. Microfone. Tem um grilo, hein? Tchau. Tchau, gente.